Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Depois da Vida, que é um livro psicografia do Divaldo Pereira Franco, com relatos de diversos espíritos sofredores, espíritos em recuperação e espíritos felizes, né? E aqui é um relato de um espírito em sofrimento. Então, chama Cultura e Fracasso, o título do depoimento dele. Ele nos diz: a precipitação e a revolta me arruinaram. Confundi impetuosidade com coragem. Deixei-me arrastar pela revolta e agora colho a amargura. Fui escritor na terra, marcado dolorosamente por traumas e recalques. Tinha a visão distorcida das coisas, por isso projetava os meus conflitos íntimos em todas as paisagens contempladas. Intentei escrever dentro do ritmo acadêmico, mas não por amor à beleza nem à verdade. Impunha-me a perseguir láureas, prêmios, reconhecimento, que eu acreditava merecer, ignorando tratar-se de uma área rica de preconceitos e assinalada por valores que agora não vem ao caso examinar. Então vejam que ele foi um escritor na terra que buscava ali ansiosamente prêmios, conquistas, o reconhecimento. Mas ele diz aqui inicialmente que ele tinha uma visão distorcida das coisas e que nesses escritos, nessas publicações, ele projetava os conflitos dele que eram muito íntimos naquilo que escrevia. Então a gente vai perceber como é grande a responsabilidade daqueles cujo trabalho impacta um número grande de pessoas, que o trabalho tem uma grande divulgação, porque todas as pessoas que nós influenciamos, positiva ou negativamente, isso tem ali um peso, isso tem uma responsabilidade. E ele continua dizendo: não tive acesso ao brilho que me atribuía a merecer, nem a oportunidade de receber das editoras famosas o aval para os meus escritos, aos quais eu tributava um exagerado valor. Vencido nos primeiros tentames, nas primeiras tentativas, foi mais fácil refugiar-me na revolta do que insistir no dever. Enveredei pela imprensa marrom, que é a imprensa sensacionalista, que divulga ali intensivamente, ostensivamente, fatos ali, dando ali uma projeção, sempre trazendo imagens e pontos de vista que impressionem as pessoas. Enfim, uma imprensa sensacionalista. Então, enveredei pela imprensa sensacionalista. Difamar é mais fácil do que corrigir. Acusar é mais simples do que ajudar. Ver sempre o erro é característica de visão ocular. Trabalhar pelo acerto é grave exigência do caráter são, do caráter sadio. Então, nessa linha que ele adotou ali de escrever, ele sempre criticava, ele sempre difamava, ele sempre procurava ali algum ponto para criticar, para rebaixar alguém na análise dele. Verberei com a palavra incendiada de revolta, sempre acusando, e participei da revolução pornográfica que ora assola em toda parte, colaborando para a dissolução dos costumes que eu execrava, que eu detestava, por considerá-los ultrapassados. Então ele estimula não só ali a crítica ferrenha, dura, mas ele também estimula ali a pornografia, porque ele achava que os valores morais, os valores tradicionais, eles já estavam ali ultrapassados. Consegui o destaque desejado, fiz-me temido, mas não respeitado. Tornei-me lido e vivi ultrajado em mim mesmo. Consegui dinheiro e fui odiado. Espezinhei quem surgiu no meu caminho tentando sombrear-me ou criar obstáculo ao avanço. Usei a pena como lâmina, sempre para cortar e destruir, nunca para retificar. Aqui a pena no sentido de usar ali o escrito, usar a caneta, usar, enfim, a palavra, sempre para cortar e destruir, mas nunca para construir, nunca para retificar.
As dissipações, aqui dissipações no sentido de desregramentos, as dissipações divulgadas envolveram-me no caos de mim mesmo, que eu reconhecia abjeto. Disfarcei nos vícios os conflitos interiores e nas conquistas fáceis uma virilidade que não possuía, gastando-me de dentro para fora e aniquilando-me de fora para dentro. Não é necessário dizer que uma icterícia foi a resposta aos meus desbordamentos nos alcoólicos e retornei prematuramente para a terra. Então ele ali, pelo que a gente deduz, ele mergulha ali no alcoolismo, né? Tem uma icterícia, provavelmente de uma doença hepática ali alcoólica. Isso faz com que se agrave a situação dele e ele desencarne prematuramente, ou seja, antes daquilo que seria o previsto para a encarnação dele aqui na Terra. O que pode ser considerado um suicídio, e foi, no caso dele, um suicídio indireto, né? Aquele que não há uma intenção de se matar, mas que na medida em que por algum vício, por maltratarmos o nosso corpo, desgastar as nossas células físicas e partirmos antes do tempo previsto, isso se configura como um suicídio indireto. O direto seria aquele em que a pessoa ali se mata, tira a própria vida com a intenção de que isso de fato aconteça, né? Ainda não me dera conta da consubção da matéria, né, da destruição da matéria, ele não tinha se dado conta ainda da morte dele do corpo físico, eu já me encontrava envolvido pelas companhias que acalentei. Então vejam, logo no momento da morte, ele já começa a atrair aquelas companhias que ele acalentou, que ele cultivou pelas atitudes dele, pelo padrão mental, pelas escolhas dele. Eu fora um obsediado. A minha mente era um pasto para outras mentes viciadas. Minha arte de escrever estava profundamente vinculada a outros escritores infelizes já mortos, cujo calibre moral eu selecionara por eleição pessoal. Então veja que a arte dele, da escrita como escritor, estava profundamente vinculada a espíritos desencarnados, a escritores infelizes já mortos, ali numa simbiose. Então ele escrevia aqui na Terra, mas fica claro, patente, que ele era influenciado por escritores do outro lado que comungavam, que partilhavam das mesmas ideias que ele, né? Mas essa influência só ocorria porque ele trazia essas tendências, ele atraía, foram escolhas que ele fez de acordo com os valores que ele cultivou aqui na Terra, com as decisões que ele tomou. Pela minha negligência, usaram de mim, esses espíritos usaram dele, como eu usei das misérias humanas para escarnecê-las. Tenho sofrido. Minudenciar, detalhar as dores morais que me devoram nesses 3 últimos lustros no país de cá, é tarefa que não me atrevo. Juntando-se a essas aflições morais, sofro o drama dos fenômenos físicos, para mim incompreensíveis, porque sem possuir o corpo, porém, como resultado do suicídio indireto, a que voluntariamente entreguei-me. Então ele diz que além das dores morais, do arrependimento, do remorso, ele ainda sofre ali do ponto de vista físico também. Por quê? Porque como ele partiu antes pelo suicídio indireto, ele ainda sente um pouco não seria a palavra ideal, mas na falta da linguagem humana a gente poderia usar a palavra repercussão, né? Em que mesmo ele estando desencarnado, mas pelo perispírito dele ainda estar ali com fluidos grosseiros, animalizados, né? Ele ainda tem sensações que dão a impressão de serem sensações físicas, né? De sofrimentos que dão uma sensação de um sofrimento físico. Porque num processo de uma morte natural é como uma vela ali que vai se apagando, né? E que num desencarne normal, o corpo físico ele se separa gradualmente e naturalmente desse corpo espiritual que é o perispírito.
Agora, no caso de um suicídio, seja direto ou indireto, esse perispírito pode ficar ainda preso ali ao corpo. Essas moléculas, essas células, elas não se separam ali imediatamente. Por isso é que a gente usa essa expressão repercussão, para a gente ter uma ideia do porquê que ele tem essas sensações físicas ainda. Por isso que ele fala que, juntando as aflições morais, ele sofre o drama dos fenômenos físicos. Ainda continuo inspirando asco, repugnância e rejeição na terra. Cada página minha que estimula o vício e o que promove o despautério, quando lida, torna-se uma verdadeira brasa a queimar-me por dentro. As incursões mentais dos que me leem atingem-me como raios fulminantes que me ferem profundamente. Então vejam que ele diz que cada página, que cada escrito dele que estimula alguém ao vício, torna para ele uma verdadeira brasa a queimar por dentro. As incursões mentais, ou seja, os pensamentos, as viagens mentais ali daqueles que leem e que mergulham naquelas ideias que ele propagou nos livros dele, o atingem, mesmo ele estando desencarnado. Amargado, sem sucumbir e vencido, sem me exaurir, sou um pária, um excluído, um renegado, tombado na mais terrível abjeção, no desprezo. Nesses 15 anos, mesmo dando-me consciência do meu estado, não me atrevi a chamar por Deus. Infame por conta própria, pronunciar o nome do divino genitor era como blasfemar diante da vida. Até para o réprobo, para aquele que é banido, detestado ou insolvente, chega um momento que lhe propicia mudança de comportamento. Também chegou o meu momento de ser recolhido por nímia misericórdia de Deus, para reaprender a fim de me tratar. Momentaneamente fui liberado dos meus algozes, que me escarneceram superlativamente, tripudiando sobre todas as minhas fraquezas, eu que lhes fora dócil instrumento para as suas perversões. Então, felizmente, chega um momento aqui, depois de 15 anos, em que ele é recolhido, que ele se coloca em condições de ser ajudado. Lembra que até então ele fica mergulhado ali na dor, no arrependimento, no remorso, não se acha digno nem de citar o nome de Deus, então ajuda-se e fazia presente, mas ele não se colocava em condições de ser ajudado. A partir do momento em que ele tem ali abre ali uma brecha, naturalmente a espiritualidade estaria ali para ajudar. Agora é recomeçar, ele diz. Conscientizar-me ao máximo sobre a responsabilidade para refazer caminho, para mergulhar na idiotia do esquecimento temporário no corpo, aprendendo assim a valorizar os dons da inteligência e os instrumentos corporais que a vida nos concede por empréstimo, para a evolução em tratamento que se alongará por algum tempo, curando exulcerações profundas que se encontram nos tecidos mais sutis dos implementos do espírito. Então nós aqui depreendemos o quê? Que ele vai renascer, com a idiotia, com problemas ali sérios do ponto de vista cerebral, mental. Para quê? Para que ele valorize então a inteligência que ele teve nessa existência como escritor e ele canalizou de uma maneira totalmente inadequada. E também para que ele valorize o corpo físico. Lembra que ele mergulhou ali nos vícios, no alcoolismo. Então será uma existência ali difícil, de provas sérias. No entanto, que vai ser também uma valorização do corpo físico. O corpo que é o templo do nosso espírito, que merece o nosso respeito, o nosso cuidado, porque ali é a ferramenta, é a oficina que Deus nos concede para que nós possamos aqui cumprir aquilo que nós nos propusemos. Ele continua dizendo: não tenho condições morais para aconselhar, mas desejo alertar a quem fala e a quem escreve, a quem transmite impressões de qualquer natureza, que a ideia que projetamos, podendo influenciar aqueles que assimilam, é imagem que voltará multiplicada para a fonte geradora.
Então ele nos alerta, aquele que fala, aquele que escreve, aquele que transmite influências e impressões, e todos nós, né, em maior ou menor grau, nós influenciamos pessoas todos os dias, sejam os familiares, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, enfim. A nossa vida diariamente nós influenciamos pessoas e somos influenciados. Então ele fala que aquela ideia que nós projetamos, a palavra que nós emitimos, elas podem influenciar, e aqueles que assimilam, né, recebem esse influxo, esse impacto, e aquilo que nós projetamos retorna a nós de maneira multiplicada. Então, se nós difundimos o bem, se nós pensamos no bem, se nós levamos o bem retorna a nós. Da mesma maneira, se da nossa boca saem a fofoca, a maledicência, a ironia, a acusação, então isso igualmente volta para nós multiplicado. Daí ele nos alerta sobre a responsabilidade de quais as influências que nós carregamos, que nós transmitimos àqueles que encontramos no caminho da vida. A mente pode ser comparada a uma chapa de alta sensibilidade fotográfica, que registra todas as impressões interiores e fotocopia todas as expressões que lhe são arrojadas de fora. Impressos nos painéis do mundo interior, os clichês se repetirão automaticamente, até que registros mais poderosos os eliminem, o que sempre ocorre pela dor, deixando o campo de alta sensibilidade predisposto para futuras impressões. Então, aquilo que nós pensamos repetidamente, que nós fazemos repetidamente, esses hábitos que nós criamos, ele fala aqui, dá o exemplo de como aquilo ficasse gravado em nós, como se fosse uma chapa fotográfica, né? E que só depois, como ele usa uma expressão, registros mais poderosos vão eliminar esses registros nocivos. Ou seja, vai demandar ali muita energia, muito esforço, para que a gente possa substituir aqueles hábitos difíceis, aqueles pensamentos difíceis, aquelas energias deletérias, aquelas influências nocivas. Então vai demandar esforço, persistência, modificação interior, para que esses registros sejam substituídos por outros registros, por outros hábitos, por outros pensamentos, por outros comportamentos. A mudança do domicílio corporal, né, a morte, não impõe transformação real a ninguém. O espírito sai do corpo conforme o habitou e prossegue consoante escolheu a linha de comportamento vivenciado. Então a morte não muda absolutamente nada que nós somos, né? E se quisermos sabermos como vai ser a nossa vida após a morte, analisemos como tem sido a nossa vida aqui, porque a morte é uma continuidade da vida que nós estamos tendo aqui, né? Todo compromisso diante da vida no campo das realizações e do intercâmbio entre as criaturas deve ser diligenciado, sim, com elevação, com nobreza, mesmo que sobre dolorosas condições e amargos aparentes resultados que sempre serão o próximo. Então tenhamos ali sempre o cuidado, sempre a nobreza de conduta, de sentimento, mesmo que dolorosas situações nos ocorram e, como ele fala, aparentes amargos resultados, que aquilo que para nós, do ponto de vista humano, parece ser um fracasso, quantas vezes aquelas dores, aquelas decepções ou esses aparentemente fracassos são momentos extremamente importantes para o nosso espírito, que nos levam ali a repensar, nos levam a sermos um pouco menos orgulhosos, na tentativa de sermos um pouco mais humildes. Enfim, quantas vezes esses aparentes fracassos da vida trazem profundas modificações ali para o nosso espírito. Então, mesmo que dolorosas condições e amargos aparentes resultados que sempre serão efeito próximo, modelador das consequências reais que virão depois, quando sucumbindo à matéria, a morte do corpo físico, o espírito se puser de pé, livre, para prosseguir na sua destinação gloriosa que é a perfeição. O mais lamentável para mim é que eu conheço essas informações que trago no meu depoimento e, apesar de tudo,
fracassei. Egberto Monteiro. E de fato, tantos outros espíritos falam que é muito doída, né, a situação de partirmos para o outro lado com tanto conhecimento, com tanta informação e percebemos que nos deixamos levar ali por ilusões, não agimos de acordo ali com a nossa consciência, não buscamos cuidar do nosso corpo, não cultivamos a espiritualidade, né? E essa é a dor que ele tem. Então isso mostra que todos nós, sem exceção, guardadas as devidas proporções, em maior ou menor grau, nós temos uma tarefa aqui na Terra, né? Então que pensemos onde Deus nos colocou, no nosso ambiente familiar, na nossa profissão, o que temos feito, como temos influenciado. Então fica aí para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus, vamos dar continuidade ao nosso tema que iniciamos algumas semanas atrás a respeito da mediunidade e da obsessão. É importante nós, como médiuns, termos em mente que precisamos da parte moral, né? O evangelho, o combate às nossas dificuldades, o estudo sistemático da doutrina, precisamos nos aprofundar na doutrina e a prática, né? Então é um tripé. Não adianta nós só termos a teoria e não praticarmos. Temos que avançarmos com esses 3 itens. E falando especificamente em estudo, é importante que a gente sempre se aprofunde em Kardec. Nós temos as obras básicas e temos muitos outros livros sérios, psicografias que vieram aí através das mãos de médiuns muito sérios e que nós podemos, então, ao longo de nossas vidas, estudarmos, né, por temas, e irmos a cada vez mais nos aprofundando e nos desafiando também. É importante ter esse caráter investigativo. Ao longo aqui da palestra de hoje, vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa colocação. Mas nós vamos então dar continuidade no tema mediunidade. Vamos começar com a Revista Espírita de 1858. O capítulo é de outubro. Chama-se Obsedados e Subjugados. E nos próximos dias nós vamos nos aprofundar bastante nesse tema, ok? Começando então pela Revista Espírita, nós vamos direto ao item 2º. Estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, nem por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, deixam de estar no espaço ao redor de nós, ao nosso lado, espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer bem, outros para nos fazer mal, segundo os espíritos bons ou maus. Então, nós que estamos na doutrina, nós já sabemos que ora estamos encarnados, ora desencarnados, né? E que com a continuidade da vida é evidente que nós estamos cercados de espíritos encarnados e desencarnados. Pela inferioridade física e moral do nosso globo na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui são mais numerosos que os superiores. Então, é uma característica do planeta Terra. Nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações e que a próxima etapa será um planeta de regeneração. Então, basicamente, o que Kardec está dizendo aqui é que predomina no planeta Terra espíritos inferiores, dada a nossa inferioridade moral. Entre os espíritos que nos cercam, há os que se ligam a nós, que agem mais particularmente sobre nosso pensamento,
aconselhando-nos e cujo impulso seguimos sem nos apercebermos, felizes se escutarmos a voz dos bons. Então, quais são as nossas escolhas? Se nós fizermos uma análise crítica, né? Se nós nos analisarmos, um exercício, a quem nós estamos nos afinando? Aos superiores ou aos inferiores? Lembrando que espíritos, né? Nós podemos dizer aqui como os espíritos desencarnados que podem estar nos assediando, mas espíritos encarnados também nos assediam, né? Desde que a gente permita aquela questão da influência. Ligam-se os espíritos inferiores àqueles que os ouvem, aos quais têm acesso e aos quais se agarram. Se conseguirem estabelecer o domínio sobre alguém, identificam-se com seu próprio espírito, fascinam-no, obsediam-no, subjugam-no e conduzem como se fosse uma criança. A obsessão jamais se dá por espíritos inferiores. Isso precisa estar muito claro para nós. Somente espíritos inferiores. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e afastam-se, desde que não sejam ouvidos. Então, os espíritos superiores, eles nos respeitam, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão de não ouvi-los. Eles não violentam as nossas consciências, eles aguardam pelo nosso despertar, assim como o Cristo, né? Nosso maior exemplo. Ele jamais impôs a verdade dele. Ele nos convida, né, a participarmos da verdade, a despertarmos no bem. E Kardec continua aqui falando sobre obsessão, mas hoje o nosso tema está ligado à sintonia, né? Então, numa outra oportunidade, nós continuamos. O livro é Diretrizes de Segurança, é um livro que fala sobre mediunidade, não é um livro de psicografia, é um livro de perguntas e respostas dadas por dois médiuns, o Divaldo e o Raul Teixeira. Então, o capítulo 1 é mediunidade, a pergunta número 3. Em mediunidade, que seriam sintonia, ressonância e vibrações compensadas? Quem responde essa pergunta é o Divaldo, eles se alternam respondendo as perguntas, tá? Essa especificamente é o Divaldo que responde. A sintonia, como o próprio nome diz, é a identificação. Estamos sempre acompanhados daqueles que nos são afins, como nós vimos aqui em Kardec, né? A emissão de uma onda encontra ressonância num campo vibratório equivalente. O que significa ressonância? É o efeito de amplificação do conteúdo transmitido, sinal, frequência, ideia, pensamento, obtido quando há entre o emissor e o receptor sintonia, similaridade, identificação nesse conteúdo. Essa palavra ressonância, ela tem sido muito utilizada, né? Então é bom a gente ter familiaridade com um outro termo, né? Relacionado, evidentemente, à sintonia, né? Que é o que foi colocado, inclusive, no rodapé do próprio livro. Aí temos a sintonia, como numa rádio que emite uma onda e é captada por um receptor na mesma faixa vibratória. Esse exemplo da rádio, ele é um dos mais felizes, né, do rádio, porque você coloca lá a estação no dial, automaticamente você sintoniza com a rádio e passa a ouvir a música ou a programação. Isso se dá conosco, encarnados com encarnados, desencarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados. Então, nós somos espíritos, estamos em contato direto e sintonizamos, né, com aqueles que nos são afins. A sintonia de Chico Xavier com o espírito Emmanuel deu essa ressonância maravilhosa, que é a obra abençoada que o instrutor mandou à Terra.
A ressonância seria o efeito que decorre do mecanismo de sintonia. E as vibrações compensadas são aquelas que oferecem, como o próprio nome coloca, a resposta dentro do padrão de reciprocidade. Quando Chico sintonizava com Emmanuel, recebia a compensação do benefício que decorria daquela onda provinda do benfeitor, que lhe respondia ao apelo por meio do bem-estar que lhe proporcionava. Daí dada a elevação, dos dois. Então, era um contato, uma sintonia elevada e que trazia bem-estar. Quando a sintonia já é com espíritos inferiores, aí o bem-estar não existe, são outras sensações que ocorrem. Essa compensação pode ser positiva ou negativa, tá vendo? É o que o Divaldo está dizendo. Se elaborarmos ideias infelizes, somos compensados pelas respostas das entidades afins, que se comprazem em nos utilizar na viciação toxicômana, alcoólica, tabagista ou no exagero em qualquer função ou hábito. Quando oramos ao Cristo ou oramos a Deus, recebemos imediatamente a compensação do bem-estar que decorre de estar sintonizados com o alto. E é verdade, é como se nós realmente nos colocamos à disposição nessa prece, com amor, com humildade, nós já automaticamente nos acalmamos, Quando terminamos a prece, ali a gente já começa a sentir os benefícios. E agora, do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que é uma psicografia do Divaldo, mas o espírito é Manuel Filomeno de Miranda, tá? Então, a psicografia. O Manuel ele já tem uma linguagem um pouco mais difícil, mas como eu falei anteriormente, nós precisamos nos desafiar, e procurarmos nos aprofundar, Nós não podemos nos intimidar. Obviamente que existem exemplos mais fáceis, outros mais difíceis, mas a gente precisa sempre ir buscando fontes, e vendo novos pontos de vista. Tudo isso para a gente aprender, É com o intuito do aprendizado. O capítulo é o 5, Conceito Equivocado. O item se chama Mediante a Sintonia. Em aditamento ao enunciado que assevera que os espíritos interferem nas vidas humanas, afirmamos que esse intercâmbio é resultado da ressonância que se exterioriza dos fulcros pensantes do ser na transitoriedade carnal. Manuel ele vai abordar aqui que algumas pessoas falam, mas é que é a influência do mundo espiritual que faz com que eu haja dessa ou daquela forma, como se a gente não tivesse vontade, como se a gente não tivesse livre-arbítrio. E aí o que ele está dizendo, o que ele vai colocar no texto, é muito mais com relação à nossa sintonia. Somos nós que abrimos as portas para a obsessão, para a subjugação, Nós que nos afinamos com determinados espíritos e aí desencadeamos esses processos. Interagem as vibrações que são exteriorizadas pelos homens e pelos espíritos, retornando como partículas de psicotrons, dirigindo-se ao epicentro gerador de energias. Psicotron é um equipamento que detecta o estado psíquico emocional, que auxilia no processo de hipnose. Esse retorno caracteriza-se pela intensidade do campo vibratório atravessado pela onda de que se faz veículo, facultando, ou seja, permitindo o processo de intercâmbio na faixa em que se situa, identificando-se com outras mentes desencarnadas que se movimentam na esfera extrafísica. Como decorrência, a obsessão sutil é um instrumento hábil de que se utilizam as mentes forjadoras de objetivos negativos e que planejam entorpecer os ideais de sublimação e impedir a marcha do progresso, que foi o exemplo que nós vimos, acredito que há 2 semanas atrás, do apagar as luzes,
de impedir que o médium seja um instrumento no trabalho, né? Então, quando eles conseguem fazer isso, evidentemente que o trabalho continua, né, por outro médium, mas aquele que perdeu a oportunidade, ele se deixou levar pela obsessão. Naturalmente, os indivíduos menos esclarecidos reagem dizendo que tal interferência anularia o livre-arbítrio dos homens, que se converteriam, sem o desejar, em marionetes sob controle dos desencarnados. Foi o que eu disse no começo, na introdução. Nós temos uma tendência, devido à nossa inferioridade, de culpar os outros, né? De encontrar uma razão, né? Uma desculpa pelas nossas atitudes, né? Na obsessão, somos nós que abrimos as portas, né? Existe um motivo e nós abrimos as portas. Então, não podemos culpar o obsessor, nem culpar ninguém, nem culpar o seu corpo físico, né? Algumas pessoas falam, não, mas é que eu já nasci assim. Como se fosse uma condição do seu corpo, uma falha do seu corpo. O argumento não procede por motivos muito claros. Somente a intercâmbio, quando os envolvidos estabelecem a mesma identificação de conteúdo vibratório, no caso de ordem moral. A ressonância é o retorno de uma onda que, ao ser enviada, volve ao ponto de procedência e encontra a mesma qualidade vibratória com o qual se identifica. Então, ambos os espíritos, né, que estão no processo se comprazem, né, acalenta o processo. É como se a gente estivesse andando de mãos dadas. E é interessante quando a gente fala de afinidade, né, porque existe um ditado que diz, né, que os opostos se atraem, mas não são os afins que se atraem, né? Isso é muito simples da gente imaginar, né? Quando a gente conhece alguém, né, e a gente fala, nossa, parece que você me conhece há tanto tempo, dá aquela sintonia e o papo flui e tudo mais, enquanto com outras pessoas a gente não consegue, né, desenvolver um diálogo. Ou então os grupos que nós buscamos, né, o grupo ali de estudo, o grupo do trabalho, do lazer. São sempre as pessoas que abordam os mesmos temas, que têm a mesma identificação, que pensam como nós. Um pouco mais adiante, em função do tempo, nós vamos aqui falar um pouco mais. Vamos lá. O espírito, na sua marcha de evolução, tem mais instintos do que razão. À medida que pretende ascender, não raro permanece fixado nesses instintos em predominância em sua natureza ancestral. Nas fases mais adiantadas do pensamento, diminuem, sem qualquer dúvida, as fixações anteriores e ampliam-se-lhe as possibilidades de crescimento graças ao deutropismo. Deutropismo é a inerência do ser que o impele natural a Deus, né? Que impulsiona a Deus. Então, à medida que o espírito se eleva, né, que ele evolui, ele tem mais consciência desse processo. Se, no entanto, os atavismos, que é a hereditariedade, permanecem subjugando, mesmo que a mente lúcida se desenvolva na área do intelecto, a emoção que decorre do hedonismo, que é o prazer, e do primitivismo, faculta-lhe a sintonia com os espíritos perturbadores do seu mesmo nível moral. E as obsessões campeiam sem que haja violência ao livre-arbítrio, porque embora a mente aspire ao ideal, o sentimento permanece submetido às paixões inferiores. Então, o que o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui é que mesmo que você tenha consciência, né, que você pode sofrer um processo de obsessão, você sofre devido ao seu sentimento, né? Nós sofremos devido ao nosso sentimento, à nossa qualidade moral, né? Então, tudo que está ligado às paixões inferiores, elas já permitem esse tipo de acesso. Então, por isso que é necessário nós médiuns termos muita vigilância, o estudo, né? A prática do bem, a coragem,
né, desse enfrentamento. Nós temos que estar muito atentos, porque é muito sutil esse envolvimento, né? Nós temos essa tendência devido à nossa inferioridade. Nessa digressão, que é divagação, observamos que o livre-arbítrio nunca é violentado quando preponderam os vínculos da delicada ou da violenta perturbação espiritual. Graças à sintonia, nos processos das decisões humanas e em face do exposto, cada pessoa sintoniza com a faixa de luz, de sombra ou de inquietação em que se compraz, experimentando a resposta imediata daquela zona onde o apelo mental chegou ou emocional se detém, estabelecendo a vinculação do plugue com a tomada perispiritual. Enfermidades, desaires, paixões, boa ou má sorte no esquema kármico têm estruturas de intercâmbio espiritual de acordo com o padrão de excelência ou de negativa qualidade. Quantas decisões funestas, depressivas, negativas estão sob o comando de natureza externa àquele que as assume, assim como tantas outras saudáveis, positivas, otimistas, igualmente sob a direção das mentes promotoras do progresso, que foi o exemplo que o Divaldo deu no livro anterior, no Diretrizes de Segurança, né? Essa sintonia entre o Chico e o Emmanuel, né? Esse padrão de excelência, né? E o progresso. A terapia curadora, por sua vez, é o romper da onda mental perniciosa para sair da tutela nefasta da mente exploradora que se locupleta em anatematizar ou afligir, conspirando contra a paz de quem lhe tomba as malhas bem urdidas do intercâmbio espiritual negativo, mesmo que inconsciente. Não seja de surpreender que muitas decisões no campo do bem estejam sob vigilância de inimigos soezes que, em se utilizando da debilidade humana, atraem para o seu grupo de dependentes aqueles que temem, que desconfiam, que se permitem melindres ou que buscam repouso imerecido antes do momento próprio. Sem qualquer excesso na área de observação dos fenômenos obsessivos, podemos afirmar que, na raiz de qualquer distúrbio social, emocional, psíquico, orgânico, intelectível, há invariavelmente uma vinculação espiritual negativa. Para encerrar, o mesmo ocorre nas conquistas do progresso, da paz e da bem-aventurança, do júbilo e da entrega a Deus, mediante inspiração superior que desce das esferas resplandecentes para erguer quem busca o ser profundo que é, auto-iluminando-se e recarregando-se de energias superiores. Não são as nossas escolhas. Quem são os nossos amigos, Quem estão conosco? Jesus foi peremptório, ou seja, decisivo, definitivo. Eu sou o caminho. Somente nos vinculando ao seu psiquismo alcançaremos a verdade e teremos vida. Então fica aí para nossa reflexão esses exemplos, essas colocações a respeito da sintonia, que nós possamos então nos esforçar todos os dias, diariamente, para melhorarmos a nossa sintonia, para estarmos sempre junto daqueles que vão nos ajudar ao progresso. E quando eventualmente estarmos em sintonia mais difícil, que nós possamos perceber e agir imediatamente. Uma boa noite.